Natural de Parintins, no Amazonas, desde a juventude já era inserido em movimentos sociais, mas foi no início dos anos 80 que deu seus primeiros passos na vida pública ao ser eleito vereador de Manaus. Em 1987, assumiu pela primeira vez o cargo de deputado estadual. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, ficou por 5 mandatos consecutivos. Assistente social por formação, a bandeira social sempre esteve presente em suas ações. Já foi secretário de Ação Social do Estado e do município. Recentemente, comandou a pasta da Limpeza Pública de Manaus e agora se prepara para mais uma corrida eleitoral. O entrevistado de hoje é Sabá Reis. A primeira referência que a gente tinha de limpeza pública era o pessoal recolhendo lixo. Certo. Né? E aí, de repente, o Sabá entra e você começa a ver as equipes da Semusp trabalhando em paisagismo, mudar a cara da cidade. Mas tem um detalhe nisso. É que essas obras, a Bola das Letras, todas elas não têm dinheiro público. Sabá, eu consigo perceber um Sabá diferente, né, de um momento que eu conheci o Sabá de muitos anos atrás para esse Sabá agora. O que aconteceu? Olha só, Álvaro, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de eu estar aqui hoje no Poder, trazer um abraço fraterno do prefeito Davi, que gosta muito, eu sempre converso com ele sobre você. Eu estive essa semana passada num parceiro seu também de comunicação, e eu cheguei no estúdio, como eu cheguei aqui hoje, e ele virou para mim e disse: você está muito feliz hoje? Eu disse: não, eu sou feliz sempre. E ontem eu estive num outro programa e o nosso amigo disse assim para mim: eu percebo que de 2 anos para cá, eu te conheço há muito tempo, eu te percebo muito mais solto, muito mais alegre. Leve, né? É pelo seguinte, Álvaro, é que eu, apesar de ser todos os meus defeitos que eu tenho, mas eu às vezes não consigo mais esquecer que eu tenho que celebrar a vida a todo instante. Então a minha vinda aqui hoje contigo, nessa conversa, longe de ser uma entrevista, ela é antes de tudo uma celebração pela vida. Você viu que o Tatá ainda agora me emocionou ali no outro estúdio, porque ele lembrou de um momento difícil da vida dele, da família, e que ele me disse que eu cheguei lá para que eu pudesse aliviar o sofrimento, a dor deles. Então, ele acabou me emocionando porque de tudo isso com relação à doença, à Covid, ela me deixou um homem mais frágil, sentimentalmente falando. Emotivo. E emocionante, emotivo. Eu me emociono com pouca coisa, eu choro pelaquela situação da Ucrânia, você acredita? Vendo aquele sofrimento daquele povo. Mas eu não faço só me emocionar. Nós restauramos uma praça em frente ali à Cidade dos Carros, perto do Amazonas Shopping, e nós priorizamos as cores ali, as cores da bandeira da Ucrânia, que era uma forma de eu mostrar para as pessoas que todos nós, de onde estivermos, estavam atentos ali. A gente tem que demonstrar um pouco a nossa indignação por todo o sofrimento que aquele povo está passando. Então, assim, eu sou um homem que o pessoal pergunta para mim assim: a doença te deixou alguma sequela? Eu disse: se deixou, foi a de que eu hoje acordo muito mais cedo do que eu acordava antes. 3 horas da manhã eu já estou de pé, me inteirando das notícias do mundo e tal, e quando às 5 horas eu já estou fora de casa, indo cuidar de gente. E essa forma de eu ser, ela é tão prazerosa que eu não me canso. Eu não me canso. E eu agradeço muito a Deus todos os dias por isso, porque, Álvaro, eu vim de Parintins com a minha família, estavam vivendo aquele momento da implantação dos adventos da Zona Franca, e eu morei na Joaquim Nabuco, entre a Quintino Bocaiúva e a Zé Paranaguá. E eu sou primo do Hernando Reis, do Delcio, do Fernando, e foram eles que nos abrigaram na casa deles. E ali perto da Marquês de Santa Cruz, para ajudar minha família, eu fui vender meia na Marquês.
com 9, 10 anos. Então, desde cedo, eu comecei a trabalhar para ajudar a família. Então, para mim, trabalho sempre foi diversão e não é de hoje. Então, eu fui forjado no trabalho. Não foi com conversa, não foi... E olha, garoto, assim, eu já estudava à noite no ginásio São Francisco de Assis, aqui na 7 de setembro, entre a Getúlio Vargas e Joaquim Nabuco, que era uma escola particular da dona Leonor Mourão. A família dela toda era educadora e tal. E eu me lembro com muito carinho dela, porque ela ficava na entrada da escola, assim, num banco, e ela nos vigiava para a gente não sair da sala de aula fora de hora. Então, são coisas que marcaram a minha vida. Eu estudei em Parintins com uma professora chamada Marieta, e tinha uma palmatória em cima da mesa. E quando nós viemos de muda de Parintins para Manaus, eu lembro que a mamãe perguntou dela: você acha que o Sabá passa? Tinha pré-vestibular naquela época, você adentrar no estadual, numa escola assim. Ela disse: ele vai passar porque aqui ele aprendeu. Então, assim, eu tenho lembranças fortes de pessoas que foram muito importantes na minha vida. O meu primeiro carro, meu pai era um juticultor, um homem que morava no Caburi, que trabalhava com gado, com castanha, com juta. Mas assim que eu me casei com a Ruth, que foi vereadora, mãe do Davi, o meu pai me deu um carro, rapaz, e o meu carro novo, zero, era um Fusca azul Firenze, a cor dele. E o carro vivia mais guardado do que eu usava, porque eu não queria que sujasse. Então, se eu saísse e sujasse, eu lavava, para guardar limpinho e tal. Então, eu sempre fui assim. Por onde eu passei na minha vida, eu procurei cuidar daquilo que é público, porque daquilo que é seu, você já tem a obrigação de cuidar. Mas daquilo que é dos outros, você tem que cuidar muito mais. Então, estar aqui hoje com você, tendo essa conversa, e eu agradeço muito por isso, você não tem ideia. Um camarada que não tem inveja de ninguém, um camarada que não deseja o mal de ninguém. O que eu tenho é o que Deus me deu, e que é com isso que eu sou feliz. Família, filhos, bens. Eu vejo que você anda com uma turma, eu vejo eles todos muito animados, lhe acompanhando. É diferente, né? A gente estava falando de energia, eu sinto uma energia diferente, né? Quando a sua turma chegou, me parece que assim, há realmente um sentimento de alegria ali de estar com você e lhe acompanhar. Diferente daqueles assessores, né, que vão acompanhando ali, muitos sisudos e tal, o pessoal meio que entra nesse espírito. Né? Não, o meu dia, ele é de muito trabalho. Álvaro, na verdade, eu vivo de resultado, sabe? Não pode ter um dia na minha vida que eu não tenha feito algo por alguém. Porque é isso que é a minha motivação. Pois é, mas esse sorriso é o resultado, né? Pois é, então eu sei a importância que tem um abraço. Eu não pego na mão de ninguém assim. Assim, né? Não, eu pego com vontade. Eu não dou um abraço em ninguém porque eu sei o valor que tem um abraço. Uma vez eu vi o Moacir Franco declamar um poema no Parque do Idoso, que o Moacir disse para o Alfredo. Ele disse que o ser humano que não tem o coração, ele não merece ter a cabeça, o cérebro, porque a pessoa não pode, não dá para alguém o mínimo que ela pode dar, que é um sorriso, que é um cumprimento e que é um abraço. O abraço tem uma força. Eu fiz uma casa no Novo Céu, com dinheiro do próprio bolso, para atender a comunidade, ela está lá. O nome dela é Casa do Abraço. Olha só. Porque são coisas que marcam e marcaram assim a minha vida. E aquele é um espaço que é da comunidade. Eu tô indo mais tarde aqui no bairro da União, e eu construí uma creche no bairro da União, com a ajuda de amigos, de pessoas, e ela poderia ser minha, e eu alugar para prefeito, para governador, para prefeitura. No entanto, ela é da comunidade. E com esse negócio de mudarem de nome, eu dei o nome dela Mimosa, quando eu fiz. Aí mudaram para uma outra pessoa, ele aqui e tal, nem sei se é merecedor, mas agora deram o nome lá de uma pessoa que eu tenho uma devoção. Eu sou muito fã do Dr. Felipe Dal Finados, porque Dr. Felipe Dal foi um empreendedor, né, rapaz? Um Amazonas.
Um amazônida, né? Amazônida, um homem que tem momentos, doutor Felipe Dal, você falava da sua infância, você em programas por aí tudo. Eu, quando fui secretário de Estado do Gilberto, eu criei um programa chamado Patrulheiro. A gente treinava a garotada e, ao treinar, a gente já estava com os locais reservados para empregá-los. E uma dessas turmas, eu coloquei o nome do doutor Felipe Dal, porque ele empregou toda a turma de patrulheiros na rede amazônica. Olha só. Eram garotos que tinham uma caminhada de trabalho, porque eu sei que você tem que ter atenção com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu prefiro ver um jovem trabalhando do que ele no mundo das drogas. Eu prefiro ver alguém já começando a ajudar a família do que ele estar no mau caminho. Então, o que eu tenho na minha casa, eu tenho uma sala meio que reservada, fechada, eu tenho uma foto da finada minha mãe, eu tenho uma foto numa camisa do Zezinho, eu tenho uma foto do McCabe, que é o meu parceiro que me deixou e que ainda choro por ele todos os dias, mas tem uma foto lá do seu Humberto Calderaro e uma foto do Dr. Felipe Dal. Dois grandes amazonenses. Dois grandes amazonenses que ajudaram, defenderam e que até hoje, mesmo se eles estarem aqui, a empresa deles ainda emprega muita gente. É isso aí. Agora, eu queria conversar um pouco sobre esse novo momento seu à frente da Secretaria de Limpeza, porque eu percebi também uma mudança de atuação. A primeira referência que a gente tinha de limpeza pública era o pessoal recolhendo lixo. Certo. Né? E aí, de repente, o Sabá entra e você começa a ver as equipes da CEMUSP trabalhando em paisagismo, mudar a cara da cidade. Mais do que isso, né? Melhorar a autoestima da cidade. Eu falei isso pro Davi na entrevista. Falei, Davi, as pessoas não dão muito valor, mas eu sinto uma mudança na autoestima quando eu ando nesses lugares. Assim, eu falo por mim porque eu gosto de cor, eu gosto de arte e tal, né? Mas eu sinto também de outras pessoas percebendo isso. Né? Talvez não seja um valor financeiro, mas assim, é um valor no emocional do manauara que é diferente. Cara, deixa eu te falar, você está comentando uma coisa, e se tu me permitir, eu vou te contar rapidinho. Pois não. No dia que eu recebi uma equipe médica na minha UTI para me dar notícia que eu ia sair da UTI, que eu ia por quarto, eu chorei muito de alegria. E quando eu terminei, assim, que eu me refiz do choro, uma psicóloga escorou a mão assim no meu joelho e a doutora Andréa Sete, que era minha médica, disse assim, mas nós temos uma notícia triste para lhe dar. O senhor acabou de perder uma pessoa muito querida em Manaus, era 7h30 da manhã em São Paulo. Eu não perguntei dela quem era, eu olhei para minha filha, Carol. Ela disse, papai, foi o McCabe. Amigo, foi como se eu... E por que estava todo aquele povo em volta? É que se eu passasse mal, eles me socorreriam. Bom, eu tive alta de São Paulo e o Davi falava comigo bastante para saber da minha situação. O Davi me manda um filmeto de um modelo de serviço de coleta para impedir lixeira viciada na cidade de Paulinha. Então, assim que eu pude começar a me movimentar, porque eu tinha lido uma entrevista do filho da Terezinha Ruiz, o filho dela que pegou Covid. O Kevin não, é o outro. O outro... Bom, como já lembrar, enfim, tá aqui. Rapaz, um dia lindo, ele saiu do Adventista, ele teve entre a vida e a morte. Aquele é um milagre, viu? Aquele é um milagre. Aí eu li uma entrevista dele, ele dizendo que estava reaprendendo a andar. Eu digo, égua, que porra é essa? Amigo, quando eu saí, a mesma coisa. Eu tive que reaprender a andar segurando numa varanda, alguém me segurando, aquele oxigênio aqui do meu lado. Então, você tropeça nos pés, tu não tem... Tua musculação, tu teus músculos vão embora. Não tem controle, não tem. Não tem controle. Então, assim, eu digo que eu quero ir em Paulinha para ver isso que o Davi me mandou. Só que quando eu saio, eu fiquei hospedado num apartamento de um amigo aqui de São Paulo. Quando eu saí, que eu fui observando a cidade de São Paulo, aquele negócio de cidade de pedra, não é mais. São Paulo é muito arborizada, muito paisagismo, e aquilo me chamou a atenção. Quando eu voltei, o Davi disse, olha, toma cuidado, o Manera não faz mais o que tu fazias.
Amigo, eu digo, eu vou cuidar disso aqui em Manaus. Reuni a CEMUSP, aí apareceu um cara lá chamado Edinho. Eu sei fazer paisagismo, só que nunca eu tive oportunidade, então você vai fazer agora. Montei um time e fomos fazer aquele trevo ali, perto do Detran, que vai para o Eldorado, para cá. Nós arrumamos bonitinho, mostrei para o Davi, ele adorou, mas uma carreta passando, ela passou por cima, que esculhambou tudo. Eu fiz um outro negócio, recuamos 1 metro, levei mais para cá, para o lado do Detran, e fiz uma proteção de concreto armado, com ferro, tudo em volta. Quem bater ali se estrepa. E aí levantamos o paisagismo, tá lindo lá, ficou. E daí nós começamos a fazer o que eu tinha visto em São Paulo, e me incomodava as pessoas dizerem, Boa Vista, Boa Vista. Eu não aguentava mais. A Villeroy. Nós começamos a fazer. Aí tem uma pracinha ali no Parque 10, no Café do Jorge, que foi a primeira depois desse trevo que nós fomos fazer, que era a aplicação do mosaico. Sim. Rapaz, quando nós fizemos, aí todo mundo que passava e não sei o que, todo mundo telefonando e querendo no seu bairro e querendo não sei aonde, eu fui arranjando parcerias. Aí fizemos aquela da Newton Lins, aquela bola do portão da faculdade Newton Lins, que era só concreto. Mas tem um detalhe nisso. É que essas obras, a Bola das Letras, todas elas não têm dinheiro público. É mesmo? Tem ajuda de pessoas. Não tem processo. Ou seja, o próprio Manauara... Foi que me ajudou a fazer. A gente quer isso, né? Amigo... Você fez um exemplo, o pessoal gostou e aí começou... A Bola das Letras, eu fui chamado pelo que o cara viu lá na Praça Newton Lins. É isso aí. Aí ele foi e disse, levanta o custo que eu banco. Esse que se comprometeu, porque quando ele disse isso, eu já comecei. Quando eu já estava no negócio na metade, o cara sumiu e não me deu mais satisfação. Eu arranjei outros parceiros e lá quem me ajudou foi o Maurício da Pontual. Aquela praça custou R$87 mil, sem roubo, sem desvio, sem nada. Ainda teve aquela ação daquela turma que foi lá, esculhambou, né? E que nós recuperamos em 24 horas. Para mostrar que aqui tinha prefeito, que essa cidade tinha alguém que falava por ela, que era o Davi. O Davi esteve lá junto comigo no dia daquilo e viajou para Brasília na mesma noite, mas no dia seguinte, 7 da noite, antes dele voltar, eu mostrei para ele a Bola das Letras de novo acesa. Então, assim, porque essa, Corrado, é uma das virtudes dessa gestão. É que ela é muito rápida na resposta. Eu hoje estava andando em Manaus e eu vi a cidade já muito assim fretada na arrumação das ruas. O Davi já contratou, com a ajuda do Wilson Lima, a pavimentação, asfaltamento de 12 mil ruas. A chuva não está deixando trabalhar muito. E como são várias empresas, vários distritos, quando começar, tu vai ver ao mesmo tempo esse serviço ser feito em mais ou menos umas 16 frentes de trabalho. Eu nunca vi isso em Manaus de uma vez só, mas a gente vai ver agora. Então, é verdade o que você percebeu com relação a mim. Eu tenho uma equipe de pessoas, eu filiei semana passada no Avante, um bocado de gente da CEMUS, porque eles me disseram, nós vamos contigo para onde tu for. E aí, toda a folga que eles têm, estão comigo na rua, estão para cá, estão para ali. São os parceiros que Deus e a vida me deram, que eu nunca mais vou esquecer deles. Hoje o secretário que está lá, que é meu amigo, Altevia, que é o cara que era meu sub, perguntou assim para mim, quando é que tu vens aqui na secretaria? Nós estamos com saudade de ti. E eu estou dando um tempo, assim, para que eu vá me desacostumando um pouco. Você também tem que se desligar. Porque todos os dias eu reunia com eles, religiosamente, 6 horas da manhã. Todos que comandam comigo, comandar agora com a TV. E esse hábito continuou. Eles estão todos os dias lá porque, deixa eu lhe falar uma coisa em função da sua pergunta, a cidade mudou. Essa secretaria também mudou. Ela só cuidava, bem ou mal, de limpeza e de cemitério. É isso aí. Hoje os cemitérios é motivo de orgulho para todos nós. Vá comigo no cemitério, qual você escolher agora.
E eu cheguei aqui com a tua colega de trabalho. Falando de um cemitério que nem eu Nossa conheço. Senhora da Piedade. Eu não conheço. Ele era merecedor desse nome porque dava piedade à situação dele. Hoje você vai lá, um cemitério digno, decente, bonito, e nós restauramos e estamos restaurando os 10 de uma vez só, e quero aproveitar com a sua permissão de agradecer vereadores de Manaus que deixaram o mandato e outros que continuaram, que foram eles que viabilizaram os valores através de emenda parlamentar para que a gente pudesse restaurar os 10 cemitérios públicos em Manaus. Tem 4 na área rural. Nesse tempo, antes do Davi chegar à prefeitura, os sepultamentos eram feitos na canoa, no remo. Nossa. Só você vendo. Hoje em dia não tem uma lancha adaptada, própria, para carregar aquela pessoa. Dignidade, né? O nome só é esse, dignidade para as famílias. E aí você, rapaz, vê as pessoas te agradecerem. Parece assim, Álvaro, que você fez uma coisa assim, e não é nada demais. As pessoas, na verdade, elas nem querem muito. Às vezes elas querem atenção, às vezes elas querem uma palavra. E se você puder atendê-las, eu costumo receber pessoas assim, olha, eu vim aqui e vim te pedir. Eu digo, se você pedir o céu, eu não tenho como. Mas se você pedir alguma coisa, ao meu alcance, pobre mortal, saiba que eu vou tentar lhe ajudar a resolver. Então, cara, é isso. É uma alegria enorme trabalhar nessa gestão do Davi. Nós temos uma parceria muito grande entre os secretários. Eu estou fora, mas me sinto dentro, porque eu estou sempre por perto do Davi. Eu estou sempre perto do Renato, que assumiu o lugar do Rota. E o Renato, ele vai surpreender Manaus, porque o Renato é novo, 30 e poucos anos, competente, trabalhador, determinado, resolutivo, e ele tem chances por privar da amizade do Davi. Ele cresceu, o Davi só não carregou o Renato no colo, porque o Renato já era bem pesado, mesmo quando nasceu. Mas eles são colegas de morro, vizinhos, são da mesma denominação religiosa, são adventistas. Então, a vantagem que o Renato vai ter, diferente do Rota, que inclusive é vice-prefeito, é que o Renato está junto com o Davi diariamente. Hoje eu soube que eles já andaram muito nas ruas de Manaus com muita chuva, e eu sei porque o Davi me ligou mais ou menos umas 11 horas da manhã, pediu para me receber o Sildomar Abitbol, que é um parceiro nosso, que ele está nomeando para ser subsecretário da área de esporte, e que amanhã ele vai dar posse ao Sildomar, e pediu para que eu desse uma conversada com o Sildomar e o Aurilex sobre os assuntos da área de esporte. Então, assim, eu trabalho numa prefeitura onde o que não tem aqui é frescura. Aqui não tem... papo reto ali. Tudo aqui é papo reto, porque o Davi é assim. Por que o Davi é muito acessível? Porque ele é o acesso. O Davi anda, caminha, corre, vai para o bairro, vai para a rua, e as pessoas do ônibus gritam para ele. O Davi toma café no Mercadinho da Cachoeirinha, na Feira da Raiz do Japim. E tem um detalhe, rapaz. O Davi tem uma memória fotográfica. Rapaz, ele chega naquela Câmara Municipal, ele cita os vereadores pelo nome, os 41. Os 41. Quando os caras estavam usando... Louvável, porque eu não... Eu não. Eu não consigo. Amigo, e quando os caras estavam de máscara... Pior ainda. Puta que pariu, não é fácil, porque eu tenho dificuldade para reconhecer alguém de máscara, por Deus do céu. Não, mas é difícil. Mas o Davi faz isso. Então ele tem uma memória que o ajuda muito nessa vida pública. E aí, quando a gente anda em Manaus, a gente encontra uma parte do Morro da Liberdade toda espalhada nos bairros. E ele encontra com a pessoa, ele fala o nome, fulano e faz uma festa desse reencontro. Então, assim, a gente é mais ou menos o espírito dele, né? Eu aprendi no quartel que o comportamento de um chefe inspira a tropa. Exatamente. Mas aqui o Davi é assim, a gente é assado embaixo. Bom, aí você se descompatibilizou. A gente vamos falar de política agora, né? E óbvio que o seu nome é o mais bem cotado dentro desse processo eleitoral para uma possível, que ainda não está confirmada, até porque tem muito tempo ainda para frente, mas uma possível composição com o governo, né? Isso está muito bem alinhado, a gente tem observado todas as movimentações, e você está aí como um nome para o governo. Como é que você avalia, né, esse momento político do estado do Amazonas? Por que eu te faço essa pergunta?
não só porque você é uma pessoa que está sendo cotada para ser vice, mas porque eu percebo que no ambiente político nós estamos começando a desenhar uma separação entre os velhos caciques, efetivamente, eles estão meio que devagarzinho se juntando ali, e esse novo momento da política ao qual você representa, não se trata de idade, mas de um momento de novos personagens comandando, né, a força política do Estado. Olha, Álvaro, ontem eu andei respondendo uma pergunta sobre isso e eu fui adversário do governador Mestrinho, adversário duro. O governador Mestrinho me processou e bastava eu negar o que eu tinha dito para o processo morrer. Sumir. Mas eu não fiz isso. Eu enfrentei e respondi o processo na comarca de Humaitá por causa de um jornal que botou um discurso meu, e eu nem posso te dizer agora se eu teria feito aquela ofensa ou não. Eu só sei que esse jornalzinho tinha o seguinte endereço: Estrada Transamazônica sem número. Meu amigo, tu achar o local desse jornal na Transamazônica sem o número, mas o processo rolou, o Gilberto me processou, eu enfrentei o processo, eu devo ter ido ao Humaitá umas 3 ou 4 vezes para responder lá para o juiz, até que o seu Humberto Calderaro chamou o Chalub, este Chalub que hoje é desembargador, que é presidente. O Chalub era um dos advogados mais competentes, renomados que tinha aqui na nossa terra. Um dia o Chalub me acompanhou para uma audiência lá em Humaitá. Fomos de avião, alugamos um carro em Boa Vista, ele dirigiu o tempo todo. Fomos lá, ele avocou o processo para Manaus. Eu me elejo deputado estadual, o processo caduca. Então, assim, e aí eu conheço o governador Mestrinho pessoalmente através do Ézio Ferreira. E o Gilberto nos contou muitas histórias, para mim, para o Valdir Barro, que é um dos caras que foi responsável pela minha entrada na vida pública, que é meu amigo, que mora bem ali perto do Instituto de Medicina Tropical, naquela casa da esquina do Dom Pedro. E aí o Gilberto nos encheu de galanteio, de convites, e nós, a partir do encontro que nós tivemos com ele, levado pelo Ézio Ferreira, nós nos tornamos aliados do governador Mestrinho. E com ele eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a ouvir, que era uma das maiores virtudes do Gilberto, era que ele sabia ouvir. Lamentavelmente, foi aí que o cara me fez a pergunta, que o Gilberto talvez não tenha tido a compreensão do momento final, que não era mais para ele disputar a eleição, que o tempo dele já tinha passado para o voto, mas não para a paixão do povo, porque quando ele morreu, o sepultamento dele, eu tenho as imagens do sepultamento dele, um clamor popular no cemitério São João Batista. E agora, nesse mandato do Davi, eu tive a oportunidade de cuidar de cemitério, eu cuido do mausoléu dele lá. Frequentemente disse para a Itelvina, que trabalhou sempre com ele, com a dona Marimília, e falo com a dona Marimília, olha, podem deixar que agora eu cuido. Porque monumentos como o do Gilberto, do Eduardo Ribeiro, quem tem que cuidar é o poder público, não é mais nem família. Então, assim, eu vivo um momento muito bacana, porque Deus colocou na minha vida um cara chamado Davi Almeida, que eu convivi com ele no parlamento. O Davi foi vice-líder do governo, eu era vice-líder dele. Ele se elege presidente da casa, eu voto nele para presidente, ele vota em mim para ser secretário-geral, e nós tocamos a Assembleia, e naquele momento difícil, turbulento da política do Estado, o governador Melo é afastado, o Davi de supetão tem que assumir um Estado enorme como o nosso, e ele se saiu muito bem, pela serenidade, pela prudência. Mas o Davi, com aquele corpinho pequeno, igual do Mestrinho, rapaz, Álvaro, o Davi é de uma firmeza quando tem que tomar decisão, que poucos na vida pública talvez conheçam esse lado, esse perfil. Mas o Davi tem uma coisa também que eu vou aqui te relatar. A maioria daqueles debates que o Davi participava na televisão, nós treinamos várias vezes com ele, 3 da tarde, numa sala ao lado da UTI que a Lúcia estava internada, a mulher dele. Rapaz, a gente estava ali com ele, treinando o que dizer, o que não dizer. Com 1 hora ele dizia, tá bom, deixa eu dar uma descansada.
E eu gosto de ver Fórmula 1, debate, eu gosto de ver de casa. E não de lá de dentro, não. Quando chegava, eu ficava na expectativa, não é possível que esse cara vá se sair bem. Quando chegava no debate, o Davi dava um show. E a esposa internada? A esposa internada, cara, e a gente treinando numa sala ao lado, no Hospital Adventista. Muito foco, né? Muito foco. E fora, você lembra que quando a dona Rosa morreu de Covid, a mãe dele? Véspera da eleição ali, né? Um dia anterior. Não, ela estava com Covid, internada na UTI, e ele resolveu não ir para o debate. Isso. Em respeito à mãe dele. E aí, ele não foi para o debate. Esculhambaram muito com ele, falaram mal, que ele estava usando a doença da mãe e tal. Só que no sábado, Dona Rosa nos deixou. O último voto da Dona Rosa para deputado estadual foi em mim. E aí, rapaz, eu vi uma cena que eu nunca vi e acho que nem vou mais ver. Nós saímos do velório da Dona Rosa com ele, acho que era eu e Rota, e nós fomos até a secção onde ele foi votar, e ao voltar, foi carregar o caixão da mãe para levar para sepultar. Eu nunca vi isso na minha vida, por Deus do céu. E é uma coisa assim que marcou muito a todos nós em volta dele, das pessoas. E na eleição passada, foi a Lúcia, a esposa dele, que nos deixou num momento assim, onde nós estávamos naquela luta para governador. Então, o Davi é um cara que é muito forte. Tem a capacidade de superação. Muito. Ele não se emociona com facilidade. Mas assim, Manaus, que votou nele, e só tivemos 1/3 dos votos. Essa Manaus de hoje sabe que pode confiar nele, porque a aprovação da administração dele dá mais de 80%, já é quase o triplo do número de votos que nós tivemos. E eu sei o quanto o Davi vai ter equilíbrio, sensatez, força. Primeiro, ele já demonstrou agora. Tinha todas as abanas nele para ele sair para ser governador. Não, eu vou ficar por causa do compromisso que eu assumi com Manaus. E ficou na prefeitura. E agora o Davi é uma personalidade importante no jogo do processo político. É uma prefeitura que a gente percebe na rua a satisfação das pessoas. Até quem está insatisfeito conosco por algum motivo pontual, essa pessoa nos trata com respeito. Isso é muito importante. Muito importante. Porque a pessoa pode estar desagradada em alguma coisa, mas respeita o trabalho que está sendo feito. Respeita e vem e pede da gente com delicadeza, com compreensão, se por acaso a prefeitura não ter chegado ainda ali, mas ela sabe que vai chegar. Porque, e aí eu vou lhe falar em função do que você perguntou, a CEMUSP trabalha com o mesmo contrato que era no tempo do Arthur. No entanto, as pessoas já perguntaram para o prefeito Davi se ele contratou mais gente para ele trabalhar. Não, é o mesmo número de pessoas. Apenas é gestão. Gestão. E não tem ninguém na CEMUSP à disposição de outro órgão. Eu trouxe todo mundo de volta. Todo mundo. E lhe confesso que durante o meu período ninguém veio me pedir à disposição, ninguém. Nem vereador, nem deputado, nem órgão. Eu só tenho um grupo de pessoas, desculpa dizer eu só tenho, mas quem tem é a CEMUSP, um grupo de pessoas que trabalham lá no SIGS, lá onde fica aquele zoológico, porque aquilo tornou-se um local público, é ali que gente humilde vai levar um filho, uma criança para passear, e eu acho que é justo a prefeitura dar esse apoio lá. Sim. Mas fora ali no SIGS, que é o antigo COSAC, todo o nosso pessoal, e a CEMUSP é uma secretaria, Corado, que ela trabalha dia e noite, faça chuva, faça sol, de domingo a domingo, não para. Por isso é um serviço essencial. Se tu deixar de limpar a cidade 2 dias, tu leva 8 dias para limpar tudo aquilo que ficou acumulado. E é uma coisa que me deixa muito feliz e orgulhoso. Eu recebo pessoas de Fortaleza, de Recife, o almirante, eu vou falar o nome, o almirante Ralph, que é o comandante da Marinha na região, nós aqui, ele me convidou para um almoço. Ele queria me conhecer. E eu fui levado lá pelo Sérgio Viana, um conterrâneo meu de Parintins, conterrâneo. Ele disse, eu queria lhe conhecer e estou trazendo uma mensagem da minha esposa.
ela adora ver o que o senhor faz na cidade. As praças, esse mosaico que chama atenção. Ela mandou lhe dizer que a nossa cidade de Manaus, eu falo nossa, ele disse, a nossa cidade de Manaus está mais limpa e mais bonita que o Rio de Janeiro. Amigo, esse almirante não precisou nem vai precisar de mim para nada na vida dele. Quando ele for para a reserva, eu acho que ele volta a morar no Rio. Eu não sei quem é a esposa dele, ô Corrado. E ele me leva para um almoço. É espontâneo. Espontâneo, cara. Um dia desse, um cara de Salvador estava caminhando nessa praça Alberto Simonetti. E o cara fez questão de dar um depoimento lá que não tem preço. Eu tenho uma prima, Eliane, que é engenheira. Ela um dia, ela sabe que eu chego cedo na CEMUSP. Aí eu estou saindo, ela disse, prima, eu queria falar contigo. Eu estou aqui com um casal de Fortaleza, que eles estão encantados com Manaus. E eu disse para eles, olha, quem cuida é um primo meu. Ah, eu quero conhecer. Foram lá na CEMUSP, eu estava de saída. Mas o que eles me disseram foi tão confortante, foi tão gratificante, que eu disse, então eu quero dar uma volta com você na CEMUSP. Você já foi dentro da CEMUSP, Álvaro? Nunca. Amigo, vá lá. A CEMUSP, o Davi disse agora na minha despedida, aqui é a secretaria mais bonita que tem na prefeitura. E tudo que foi feito lá foi sem dinheiro público. Sem dinheiro público. Oh, eu vou lhe convidar, estão me chamando para um almoço lá. Me chama, porque eu vou lhe chamar para você ir almoçar. E as pessoas que possam estar me vendo aqui, adversário, não sei quem, olha, eu não preciso fazer política partidária na CEMUSP. O Sabá não pode ir lá com a camisa do Avante. Mas qual é o crime de eu ir? É que o que eu sou, eu visto a camisa. Mas para evitar problema, no dia que eu for, eu vou trocar. Então, assim, o Altevir me ligou ainda há pouco. Eu estava lá no Avante, ele disse, quando é que o senhor vem aqui? A gente queria fazer um almoço para o senhor voltar aqui com a gente e tal. Faça semana que vem, deixar passar a semana da Páscoa. Faça semana que vem que eu vou. Então você já sabe, dona Rebeca, que no dia que eu for almoçar, eu quero que eles daqui, aqueles que puderem, se for para atrasar um pouquinho o almoço para lhe esperar, eu lhe espero. Oh, meu Deus. Na Compensa, atrás daquela feira, eu faço questão que você vá, porque eu levei lá o Ralph Assayag. E perto, no passado, tinha uma Casa dos Olhos. Eu estive hoje com ele, inclusive. Meu parceiro, meu amigo, ele acabou me colocando um apelido que quando eu chego nos cantos, o pessoal fica gritando, o furacão chegou, o furacão chegou. Mas ele foi na CEMUSP, ele ficou encantado. O arcebispo de Manaus já esteve lá. Militares, secretários, conselheiros do Tribunal de Contas, eles ficam abismados quando eu digo que essas coisas eu consegui fazer com a ajuda de pessoas. Sabe por que é fácil? Porque a gestão do Davi tem credibilidade. Porque tem muita gente boa, Álvaro, nesse mundo. Tem muita gente que quer ajudar, né? Mas às vezes não ajuda porque não confia. Não confia, aí o cara vai jogar o dinheiro dele pelo ralo? Não vai. Eu construí um mausoléu da Igreja Católica no cemitério Tarumã. Lindo. O pessoal tira foto, faz visitação, sem um centavo público e nem um centavo da Igreja Católica. Eu encontrei um empresário generoso que me fez a seguinte ameaça: não revele que fui eu que lhe ajudei, porque senão nunca mais eu lhe ajudo. Como eu quero mais ajuda dele, deixa ele no eu vou manter no anonimato. Tá certo. Mas está lá a obra colocada, bonita. Dom Leonardo me disse, eu pensei que isso ia demorar uns 6 meses, porque é coisa pública. Como é que você em 20 dias apronta isso, rapaz? Então, assim, tá aqui na frente sua um cara que vive de resultado. Que bom. E esse resultado não me cansa. Eu chego em casa feliz da vida, minha esposa me esperando, eu tenho um casal de animais que são quase como filhos, porque tem um casal de cachorros que me enchem de carinho, que dormem comigo e com a minha mulher na cama. E quando eu estou na rua, eu já estou imaginando a hora da minha chegada. Porque quando eles ouvem a minha tossida, eles já correm para a porta, só faltam subir nas minhas pernas. Pô, que legal. Isso não tem preço, cara. É verdade. São valores que nem todo mundo consegue alcançar. É isso aí. Muito mais importante que qualquer coisa, né? Não tem outra coisa. Sabá, queria te agradecer. Pô, eu que agradeço. Olha, o bate-papo foi tranquilo, foi legal.
dizer que a gente aqui tem essa função de dar o espaço para que a gente possa mostrar para a sociedade, né, o trabalho que o poder público está fazendo. Antes de eu ir embora, deixa eu entregá-lo aqui. Ele viu aqui essa medalha de São Bento. Isso e aí. Ele também é devoto. Ele já me deu aqui isso de presente. Vou botar no seu carro. Vou botar no carro assim que eu sair daqui. Padre Mauro Cleto, olha aqui. Mais um coroinha seu. Padre Mauro me deu isso de presente, ele trouxe do Vaticano. E já lhe disse fora do ar, eu não consigo mais sair de casa sem esse cordão. Essa é a força. É impressionante, sabe? E eu sinto essa proteção, acredite nisso. Eu acredito perfeitamente nisso. Muito obrigado por tudo. Foi muito bom ter vindo aqui, viu? Obrigado. Que Deus lhe proteja, lhe dê saúde. Você também, meu amigo. É só o que a gente precisa. Você também, meu amigo. Muito sucesso. Muito obrigado.